Taças de vinho. O que são? Como são? Onde vivem? Do que se alimentam? Sexta no Globo Repórter. Eu sou o Deco Rossi e vou contar um pouquinho mais para vocês deste universo fabuloso das taças. Esse aqui é a Whynet, o canal que simplifica o vinho para você. Gente, tô aqui com um monte de taça, ó. Um monte de taça. Ó, vou quebrar. Tem mais aqui que eu não consigo pegar. E aí você faz aquela pergunta: que taça de vinho que eu preciso ter em casa? por que eu preciso ter cada uma dessas taças de vinho? Eu preciso ter uma taça para cada tipo de vinho diferente? Não sei. Óbvio que todas elas têm uma função, todas elas têm um formato, foram estudadas para atender uma certa necessidade, para atender os tipos de vinho diferentes que existem. Mas eu vou simplificar um pouquinho para vocês porque é a ideia do canal. Então, eu vou falar de 5 tipos de taça que são as mais básicas. Você não precisa ter todas elas, tá? Mas eu quero aqui explicar a função de cada uma e o porquê que elas são diferentes, e aí você toca a vida do jeito que for. A primeira e mais comum que a gente tem em casa é esta taça que chama-se taça Bordeaux. Bordeaux, ela tem o bojo um pouquinho mais estreito e ela é um pouquinho mais alta. Para vinhos mais encorpados, para vinhos mais estruturados, né? Porque cada uma dessas taças ela vai jogar o vinho na sua boca num lugar diferente, exatamente por causa da abertura da boca. Então essa é uma taça mais fechada porque você consegue, com os vinhos mais estruturados, sentir os aromas que são às vezes um pouco mais difíceis, né? Eles não são tão voláteis. Voláteis é uma palavra difícil, bonita, né? Mas eles não saem com tanta facilidade como um vinho leve. Então essa taça aqui, ela concentra mais os aromas, você consegue sentir com mais facilidade o que o vinho está te proporcionando no nariz. Além de jogar o vinho na tua boca num lugar diferente, por exemplo, do que joga esta taça, que é a taça Borgonha. Taça Borgonha é aquela taça mais gordinha, com o bojo, se vocês forem ver, ó, o bojo é um pouquinho mais baixo, mas o que é importante aqui? O bojo dela, essa estrutura, ser mais gordinho, ser mais amplo, ser maiorzinho, porque aqui a gente coloca vinhos mais aromáticos, vinhos mais leves. Por exemplo, um Pinot Noir, que é um vinho tinto, mais levinho, super aromático, que os aromas eles se soltam com mais facilidades. Eles são mais voláteis, de novo aquela palavrinha difícil e bonita, né? Então eles se desprendem mais facilmente do vinho, então você precisa de uma taça que proporcione isso. Além disso, elas têm aberturas, ó, diferentes, exatamente por conta do tipo de vinho. Aí a gente tem a taça de vinho branco. Por que a taça de vinho branco é menor que a taça de vinho tinto? Porque o vinho branco a gente coloca menos quantidade, porque ele esquenta, a gente toma ele mais gelado. Se a gente colocar na mesma quantidade que a gente coloca um vinho tinto, ele vai esquentar. Então, a taça de vinho branco é a taça menorzinha. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Aí a gente tem a taça de espumante. Taça de espumante é aquela taça que é mais compridinha, longilínea, outra palavra super bonita, né? Longilínea, ela é mais compridinha, boquinha mais estreita, ó, mais estreita que a de branco, mais estreita que a de Borgonha, né? Mais estreita que a Bordeaux, exatamente para concentrar a espuma, a perlage. Palavra francesa bonita, perlage. Perlage é a espuminha que sai, é a bolinha, é o gás que sai do espumante e que forma aquela coroa de espuma no espumante, no champanhe, no cremant, na Franciacorta, enfim, qualquer espumante que é aquela sensação de cremosidade. Então, idealmente, a taça de espumante ela é mais comprida e mais fininha. E por último, a taça de vinho fortificado. O que é o vinho fortificado? É um vinho forte como eu? Não. Vinho fortificado é um vinho que ele tem um teor alcoólico maior. É um vinho que não necessariamente ele é mais doce, porque tem muita gente que acha que o vinho fortificado é um vinho mais doce. Tem vinho fortificado que é super seco. Exemplos de vinho fortificado, vinho do Porto, Jerez, vinho Madeira, que são vinhos que têm um teor alcoólico mais forte, mais alto, né? Então, por que a taça de vinho fortificado é a menorzinha de todas? Ó, vamos comparar com a de branco, que é menor inclusive. Ó, é uma taça anã. Ela
ela é menorzinha porque você coloca menos, porque ele tem mais álcool. Imagina você colocar um vinho do Porto na mesma quantidade que você coloca na taça de Borgonha, na primeira taça de vinho do Porto você já caiu, já acabou. Então, gente, esse aqui é um setzinho básico, tá? Ó, 5 tacinhas, que é o que abrange a maior parte dos vinhos que você pode ter em casa. Putz, eu preciso ter ter esses 5? Não precisa ter esses 5. É como eu sempre falo para vocês, vamos simplificar o vinho. Putz, eu só vou ter a de Bordeaux, ou eu só vou ter a de Borgonha. Tudo bem, gente, o importante é vocês aproveitarem o vinho da maneira que vocês querem, tá? Sem muitas regras, sem engessar muita coisa, mas eu tô aqui para ensinar para vocês, para passar um pouquinho do que é o certo, do que é o mais bacana pra gente ter. Então esse é o setzinho que eu chamo de um set básico de taças pra gente ter em casa. Tem as taças de cristal com titânio, que são mais resistentes, óbvio que quebra, né, gente? O pessoal pergunta, se ela cair no chão ela não vai quebrar? Ela vai quebrar, mas ela é mais resistente no dia a dia, para lavar, esse tipo de coisa. Tem cristal com chumbo, tem cristal puro, que são as mais delicadas, são as mais caras também. E tem taça de vidro também, gente. Não tem problema. Era isso que eu tinha que falar para vocês hoje sobre taça. Continuem acompanhando, inscrevam-se no canal. Gostou das taças? Deixa o like, deixa o seu comentário e nos vemos na próxima. Fala, produtor. O produtor tá com uma dúvida ali, tá levantando a mão, que nem aluno. Olha que bonitinho. Taça, copo de requeijão, vale? Copo de requeijão? Gente, cabe vinho? Vale, toma no copo de requeijão. Óbvio que faz uma diferença, não vai ser igual tomar numa taça, mas é melhor você tomar no copo de requeijão do que não tomar. Compartilhe o vinho, compartilhe as taças, compartilhe felicidade. Isso ficou cafona pra cacete. Compartilhe felicidade é cafona, ficou cafona.